Escrivão, proceda com o pregão das testemunhas. Alex Silva Marques, Iago Vitor de Vasconcelos, Isolda Bastos, Fábio Dias de Souza. Todos estão presentes? Bom dia. Então vamos dar início aos trabalhos da audiência de instrução e julgamento da ação penal número 01/2019-80-2001, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor de Fábio Dias Souto, pelo crime de homicídio qualificado, tendo em vista o óbito da ofendida, proceder-se-á com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Oficial Beatriz Moura, por favor, chame a primeira testemunha, Alex Silva Marques, para tomar o assento. Por favor, informe seu nome. Alex Silva Marques. O senhor pode, por favor, me confirmar algumas informações a seu respeito? Sim. Brasileiro, pernambucano de Recife, filho de Reginaldo Santana Marques e de Nair Maria Marques, nascido em 8 de junho de 1981, casado, ensino superior incompleto, residente na rua Professor Jordão Emaneciano, número 200, casa 155, Iputinga, Recife, Pernambuco, por trás dos prédios correios. Tudo procede? Bom, eu vou explicar ao senhor sobre a denúncia feita pelo Ministério Público e depois o senhor vai responder algumas perguntas que serão feitas pela acusação e pela defesa. Ação penal número 01/2019-80-2001, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor de Fábio Dias de Souto pelo crime de homicídio qualificado. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 28 de dezembro de 2012, o acusado, o senhor Fábio Dias de Souto, teria estrangulado Amanda Bastos de Souto, sua esposa, no quarto 505 do Hotel Aituba, onde a mesma foi posteriormente encontrada. Conforme consta na denúncia do parquê, após o ocorrido no quarto, o senhor Fábio Dias de Souto proferiu em alto e bom tom, a ponto de conseguir ser ouvido do lado de fora do quarto palavras como acorda, acorda, vai, respira, respira, e a modificar a cena do crime, na tentativa de produzir provas a seu favor. A senhora Amanda Bastos, ora vítima, faleceu no dia 2 de janeiro de 2013 no hospital da Unimed e, de acordo com a narrativa ministerial, em razão de encefalopatia anóxica devido à asfixia mecânica decorrente de constrição cervical e consequente compressão das vias aéreas, conforme o laudo de exame necroscópico, as folhas 16 dos autos. O senhor conseguiu me entender? Sim. O senhor tem ciência dos fatos? Eu era a pessoa que estava no quarto do lado. Era o 506. Estava no quarto do lado, certo. Por acaso, o senhor se considera amigo íntimo, parente ou inimigo do réu? Não. E da vítima? Também não conheço. Na verdade, eu nunca nem vi a vítima. Assim, não sei distinguir. Provavelmente eu vi no hotel, mas não sei distinguir quem é. O senhor possui algum interesse no processo, bem como já foi condenado pelo crime de falso testemunho? Não. De pronto, o senhor fica advertido que a partir de agora deve falar a verdade e somente a verdade, posto que realizar afirmação falsa, negar ou calar a verdade em juízo é crime,
sob pena de ser processado criminalmente respondendo pelo crime de falso testemunho. Concedo a palavra ao membro ministerial para que proceda com as perguntas. Bom dia. Alex Silva Marques, é isso? Alex. Primeiramente, só para confirmar, o senhor, na manhã do dia 28 de dezembro de 2012, estava hospedado no Hotel Pacarecua, certo? Do quarto 516, ao lado do quarto 505. O senhor pode descrever a sequência dos fatos ocorridos no quarto ao lado, especificando os horários, se possível, na manhã do dia 28 de dezembro de 2012? Olha, eu vou poder, não estava no relógio ligado, mas eu vou poder dizer precisão dos horários. Mas dia 28 era o dia que a gente ia sair do hotel, então logo às 7 horas da manhã, mais ou menos. Eu já estava me arrumando para sair. E aí, quando eu entrei no banheiro, eu escutei uma zoada do lado, que foi o que o juiz falou. Acorda, acorda, vai, respira, respira. Como se a pessoa estivesse quase gritando. Na hora eu não sabia o que estava acontecendo. E se repetiu algumas vezes. A pessoa estava falando o nome do após. E logo em seguida ele ficava, isso, respira. Eu achei estranho a atitude, assim, porque ele não chegou a pedir socorro. Enquanto ele ficava, respira. Durou mais ou menos questão de 10 minutos. E aí de repente houve um silêncio, ele deixou de falar, não falou mais nada, e de repente um estrondo, uma rasgada de algo caindo e quebrando como se fosse estilhação de vidro, provavelmente. Logo depois eu escutei também, como você sabe, o quarto fica organizado em vez que os dois banheiros se conectam, conectados com tubulação, enfim. E aí, como se o banheiro ao lado tivesse ligado, a zoada dele escorrendo água. E aí foi quando, algum tempo depois, questão de minutos, 2, eu escutei a mesma voz pedindo socorro, ajuda, minha mulher está desacordada, chama a ambulância. E aí, quanto a isso, a ambulância foi muito rápida, acho que questão de 3 minutos, essa ambulância chegou, já socorreu ela, eu continuei no quarto, com minha esposa, mas... E aí, algum tempo depois, questão de 30 minutos, a gente já saiu com as malas para ir embora, realmente era a programação. Passei e falei, está sendo curioso, porque foi interessante, a zoada. E aí a cena que eu vi foi, passei bem devagar para ver o que estava acontecendo. Era um homem forte, musculoso, e ele estava só de short, com a mão assim na cintura, entre duas camas do quarto. E depois suponho que tinha a mulher, só depois que a mulher faleceu, que a gerente do hotel ligou. Antes, quando eu cheguei em Recife, no mesmo dia ainda, a balconista, não lembro o nome dela agora, acho que é Lúcia, ela ligou informando que a mulher estava hospitalizada, estava no médico, né? E voltando para cima, né? Aí eu passei realmente devagar, observando que um homem em pé, os socorristas, macacão azul da SAMU, né? Creio que a mulher estivesse lá, né? Porque eu estava prestando socorro. Enquanto eu passei realmente devagar, observando a cena, mas o homem tem um aspecto que não foi muito convidativo a abordar, assim. Enfim, então só passei com as horas, fui checar, fui embora, fui informado depois, quando já cheguei em Recife, tanto pela recepcionista quanto depois pela gerente do falecimento. Então o senhor, segundo o seu depoimento, não chegou a entrar no quarto? Não. Mas onde o senhor estava na porta, você viu algum vidro ou água no chão do quarto? Assim, não sei se você viu a estrutura do quarto, mas tem uma espécie de corredor entre o banheiro e o quarto mesmo, a parte da cama. Mas não, no local que eu vi, eu passei até também pela curiosidade, até pensei em entrar para falar com o homem, mas pelo que eu vi, não tinha visto não. Peraí, só para esclarecer, então tem um corredor, existe um corredor na entrada do quarto que você não consegue ver a porta do banheiro, é isso? Não. Isso, é um corredor que liga o banheiro com
como se fosse a parte principal do quarto, das camas, o guarda-roupa. Lá para o almoço eu tinha acesso apenas ao quarto lá no Sim. laboratório. Mas não importa, assim, quem estava passando no corredor. Só para esclarecer, que eu acho que eu vou focar no seu depoimento, quanto tempo decorreu entre os primeiros gritos de Fábio e agora, os gritos de Fábio, e até o momento que ele chamou a polícia? Ligou para uma polícia de Salvador. Acho que isso foi questão de 15, 20 minutos. Que foi ele ficou, passou acho que questão de 10 minutos pedindo socorro. Socorro não, primeiro foi, vai, respira, acorda. Ele ficou pedindo isso, depois isso, respira. E aí houve um momento de silêncio, os pilhaços do vidro da igreja, do banheiro. E depois foi quando ele já chamou ajuda. Vamos chamar 3 minutos, 2 minutos mais ou menos. Muito rápido para você chegar. Então, acho que no geral entre 15 e 20 minutos. Muito obrigada. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Certo. Passa a palavra agora para a defesa do acusado. Obrigada, excelência. Bom dia, senhor Alex. Já está claro que o senhor estava hospedado no quarto vizinho ao casal que estamos fazendo aqui. Só para confirmar, a parede com parede, banheiro, não é isso? Sim. Creio que sim, pela zoada. Certo, então dava para escutar bem o que ocorria no outro quarto. Não era assim, a parede fina pode ser escutada, tudo se passava. Mas como ele falava numa voz mais entoada. Não, é sobre o geral. Do que aconteceu no quarto dava para escutar. É zoada, sim. Certo. E durante a sua estadia no hotel, o senhor chegou a ouvir algum barulho de briga, discussão no casal? Olha, eu cheguei no hotel dia 26 de manhã ainda. Mas zoada mesmo foi essa do dia de manhã. Bom, E salvo engano, na madrugada desse dia 27 pro dia 28. Eu escutei também uma discussão. no seu depoimento, na página 95, mais especificamente do inquérito policial, o senhor responde que não chegou a ouvir nenhuma briga ou discussão. O senhor está entrando em contradição ou o senhor quer reformular a sua resposta? Não, realmente prestei o depoimento na polícia, acho que foi alguns. Chegou ao seu mês depois, que era dia 28 de dezembro, o depoimento foi dia 7. Foi dia 7 de janeiro de 2013. Mas, realmente, eu lembro de ter até ligado para a recepção, reclamando de uma zoada, não lembro agora quem atendeu o telefone. Acho que era o... Eu não lembro o nome do rapaz. Júlio, acho. Que ele... Só falei que o quarto do lado estava tendo... O pessoal estava falando como sintoma de discussão. Eu gostaria de pedir licença ao senhor e à Vossa Excelência para especificar aqui na linha 12 do inquérito civil e depoimento do senhor Alex, consta que, abre aspas, durante o tempo em que o depoente ficou hospedado naquele quarto, o mesmo não escutou nenhum barulho de brigas ou discussões vindos do quarto vizinho ao seu. Se vocês verificarem, tá eu já esqueci a linha que eu falei, mas enfim, da página 95. Linha 12 e 13. Que vai em contradição frontal ao que a testemunha está falando agora. O senhor confirma a versão dita em juízo ou o senhor confirma a versão dita na Polícia Civil como consta no inquérito? Depois de inquérito eu voltei, desde quando fui chamado, né, na verdade. Eu conversei com o mulher sobre o fato e foi quando eu lembrei realmente desse incidente de eu cheguei a ligar a recepção para falar das zoadas do papo. Confirmo sim, estou dizendo agora. Por favor, senhor, faça aí. Ok. O que o senhor relatou ter escutado o senhor Fábio dizer por volta das 7 horas da manhã na data do ocorrido? Então, foi assim que eu cheguei, estava me arrumando para sair, né, de fazer o check-out.
do hotel. E aí quando eu fui no banheiro pegar as coisas, eu escutei. Respira. Não, acorda, vai, respira. Certo, perfeito. E essas falas pareciam denotar preocupação, parecia que a intenção de quem estava falando de interlocutor era de prestar socorro a alguém. Aí ele estava naquele tom enfático, né? Respira, vai, acorda. Não podemos dizer que era alguém que estava tentando prestar socorro a uma outra pessoa. Creio que sim, tanto é que ele falava num tom mais... Tá, certo, correto. No seu depoimento, o senhor disse, também na página 95, o senhor disse que estranhou o fato de Fábio não ter pedido nenhuma ajuda, o senhor já até retomou isso aqui, e especificamente se fala no depoimento que o senhor estranhou o fato de ele não pedir nenhuma ajuda durante os 10 minutos em que ele ficava repetindo essa frase. Acorda, vai, respira. Ele falou isso algumas vezes, aí depois disso, respira como se tivesse uma reação do outro lado. Certo. Aí depois teve que dizer isso, respira. Isso, mas foi algo em torno de 10 minutos e achei estranho, porque uma cena possivelmente de socorro, depois chegou assim. Ele realmente de imediato não chamou. Certo, mas podemos concordar que, apesar de não pedir ajuda por alguns minutos, havia uma tentativa desse interlocutor de reanimar aquela outra pessoa que estava correndo no quarto. Sim. Não sei qual foi a ação, mas sim. Certo, ok. Obrigada. Certo. Sem perguntas do juízo, encerro o ato. O senhor está dispensado. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem do juízo, eu gostaria apenas de saber a postura do juízo com relação à interrupção da fala da testemunha. Em diversos momentos, a advogada da defesa cortou a fala da testemunha, talvez para dar mais celeridade, talvez para cortar o depoimento só até o momento que era conveniente. Então eu gostaria que ambas as partes tivessem o respeito de esperar a testemunha concluir sua fala para dar continuidade às perguntas. Senhora, eu me defino sem entendimento, pois eu não entendi que houve interrupção da fala e nem prejudicialidade ao que foi relatado pelo senhor Alex. O único adendo que eu falo, que foi colocado pela defesa, é sobre a numeração das folhas, que o depoimento do senhor Alex Silva Marques consta na folha 96 do inquérito policial e não na folha 95, como a advogada citou várias vezes. Por isso, este juízo sentiu dificuldade de encontrar o que a senhora estava alegando, mas sobre o interferimento eu não percebo que houve prejudicialidade, mas fica para os senhores agir com humanidade e respeitar de maneira reiterada a fala das testemunhas que estão aqui para serem ouvidas. Oficial Beatriz, por favor. Proceda com o chamamento da segunda testemunha, do senhor Iago Vitor, para tomar assento. Ação penal de número 0101-2009, 80-2001, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em desfavor de Fábio Dias de Souto, pelo crime de homicídio qualificado. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 28 de dezembro de 2012, o acusado, o senhor Fábio Dias de Souto, teria estrangulado Amanda Bastos de Souto. Sua esposa, no quarto 505 do Hotel Parque Arituba, onde a mesma foi posteriormente encontrada. Conforme consta na denúncia do parquê, após o ocorrido no quarto, o senhor Fábio Dias de Souto proferiu, em alto e bom tom, a ponto de conseguir ser ouvido do lado de fora do quarto, palavras como acorda, acorda, vai, respira, respira, e a modificar a cena do crime na tentativa de produzir provas a seu favor. A senhora Amanda Bastos, ora vítima, faleceu no dia 2 de janeiro de 2013 no hospital da Unimed e, de acordo com a narrativa ministerial, em razão de
encefalotopia anóxica, devido à asfixia mecânica decorrente de constrição cervical e consequente compressão de vias aéreas, conforme atestado em laudo de exame necroscópico, a folha 16 dos autos. Peço que o senhor, por favor, me informe seu nome. Iago Vitor Vasconcelos. O senhor poderia me informar sua profissão? Sou técnico de enfermagem. Você pode, por favor, me confirmar se seu endereço profissional é na Avenida dos Potiguares, sem número? Exatamente. Só. O senhor pode, por favor, fornecer os seus dados de endereço? No caso, eu moro hoje em Nova Panamirim, na rua Praia de Ponta Negra, Por parte de Ponta Negra. Qual o número? 25. O senhor é casado? Sim. O senhor se considera amigo íntimo, parente ou inimigo do réu Famoso e da vítima? também. O senhor possui algum interesse no processo, bem como já foi condenado pelo crime de falso testemunho? Não. A partir de agora, o senhor fica advertido que deve falar a verdade e somente a verdade, posto que realizar uma afirmação falsa, negar ou calar a verdade em juízo é crime, sob pena de ser processado criminalmente, respondendo pelo crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Sim. Diante disso, eu concedo a palavra ao membro ministerial para que proceda com as perguntas. Bom dia. Senhor Iago Vitor Vasconcelos. O senhor trabalhava na SAMU na época dos fatos? Sim. Era técnico de enfermagem, no caso auxiliava nos atendimentos. Certo. Então o senhor auxiliou Sim. no atendimento desse fato, certo? O senhor pode me dizer quanto tempo, desde que o senhor foi acionado na SAMU até chegar ao local do fato, mais ou menos quanto tempo? Foi cerca de uns 6 ou 7 minutos. Certo. Quando o senhor chegou lá, já existia uma equipe prestando atendimento à vítima? Foi a equipe, se eu não me engano, foi a equipe de moto, que eles tinham chegado, já tinham, por ser de moto, é mais rápido para chegar, então eles conseguiram chegar antes ainda. Né? Uma equipe da própria. Isso. Certo. Quando o senhor chegou ao local, o que é que lhe foi noticiado a respeito do fato? O que é que foi dito ao senhor? Foi dito que tinha uma moça que ela tinha passado mal dentro do quarto do hotel e ela tinha, se eu não me engano, ela tinha caído dentro do chuveiro e não estava, ela estava sem os batimentos cardíacos, não estava conseguindo, ela estava passando bem mal em virtude de uma queda no chuveiro. Certo. Então foi dito ao senhor que ela tinha sofrido uma queda Isso, dentro do isso. chuveiro. Certo. Qual era o cenário do quarto quando o senhor chegou? Quem é que estava lá? Se havia vidro, se havia água, como ela estava vestida, se tinha sangue? Eu não me recordo exatamente como ela estava vestida, mas eu lembro que ela estava dentro do quarto, não estava dentro do banheiro, estava dentro do quarto mesmo. O marido dela, um homem bem forte, bem alto, ele estava também no quarto. E eu não notei nenhum sinal de sangramento, de vidro, de água. Ela tinha um sangramento, se eu não me engano, era na cabeça, mas ela não estava molhada, não estava com pequenos cortes de vidro, isso eu não me recordo de ter visto. Certo. Tinha vidro no chão, água, alguma coisa? Não lembro, não me recordo exatamente. O senhor chegou a entrar no banheiro ou só? Não. Um cenário assim, quando o senhor entrou no quarto, o senhor acha que é compatível com uma queda? A princípio, foi estranho, por ela ter, se eu não me engano, foi dito que ela tinha caído e quebrado o box na queda, foi alguma coisa assim. Eu não vi nenhum resquício de vidro nela, mas como ela tinha um corte na cabeça, então achei que era compatível, sim. Certo. Como é que o acusado, né, o senhor Fábio, ele se portava diante dessa situação? Durante todo o período que o senhor prestou socorro à vítima, como é que ele se portava? Ele estava bem, assim, apático, ele não estava esboçando nenhuma emoção muito grande de ver aquela cena. Certo. Então ele estava apático. Ele não estava desesperado ou muito bravo, não, ele estava apático, assim, sem esboçar muitas reações. Quando o senhor chegou lá, disse que, por não ter sido constatada, as folhas 101 do inquérito, a testemunha disse que não foi constatada nenhuma doença que evidenciasse infarto agudo e foi gerada uma dúvida na equipe. Sim. Como é que
Porque a gente passou, se não me engano, foi quase 1 hora tentando reanimar ela, com primeiro mecanicamente, depois com o desfibrilador, e ela não esboçava, não retornava os batimentos, e a gente chegou a pensar na possibilidade de alguma, como se ela não tivesse com oxigenação no cérebro, tivesse cortado a oxigenação no cérebro dela de alguma forma. Certo. Por que o senhor acha que ela necessitaria de uma análise pericial do que aconteceu? Justamente porque eu não tenho formação médica, então a gente, da vivência, a gente consegue entender algumas coisas, mas por ser um caso delicado e a condição física dela, não ser alguém que aparentasse que poderia sofrer um infarto, não era um grupo de risco, digamos assim, ela era uma atleta, então não aparentava nenhuma situação onde pudesse ocasionar, ela está passando mal por... Não, parecia que deveria ter alguma coisa também que pudesse ter causado isso que a gente, como naquele primeiro atendimento, não conseguiria identificar. Por isso que eu disse que precisava dessa análise mais profunda. Certo. O senhor sabe dizer se é comum que um colar cervical que foi colocado no atendimento cause algum tipo de construção no pescoço da vítima? Não, até porque ele é feito de um material justamente para isso, para proporcionar esse atendimento. Então não é comum que um colar cervical no atendimento cause algum hematoma, algum problema na vida? Não, ele colocado de maneira correta por quem deve manusear, é muito improvável que cause alguma lesão. Tá. Obrigada, senhor. Satisfeito. Tem mais perguntas da acusação? Eu concedo a palavra ao advogado de defesa para que proceda com as perguntas. Obrigada, senhor Luciano. Bom dia, senhor Gerardo. O senhor exerce a função de técnico de enfermagem, não é? Sim. E, então, aliás, já está falando minha pergunta. Na data do ocorrido, o senhor visualizou alguma marca de estrangulamento da senhora? Algo por volta na região do pescoço? Não me recordo de ter visto. Certo. O senhor confirma que a intubação orotraqueal pode causar lesões no interior da traqueia? Pode, no interior pode. Certo. E que é possível que lesões pulmonares possam ser realizadas por compressões cardíacas durante o socorro? Sim, naquele momento onde faz a tentativa mecânica, dependendo da forma como foi feita, pode vir a ocasionar alguma lesão. No seu depoimento, o senhor disse que inicialmente a equipe de socorro achou que a senhora Amanda teria sofrido uma queda e esse pensamento mudou devido à postura do senhor Fábio, junto a outras questões também, mas que a postura do senhor Fábio foi determinante para vocês mudarem esse pensamento. O senhor confirma esse fato? A gente achou bastante estranha a forma como ele agia, porque você vê a sua esposa no chão, ela não está sem nenhum batimento cardíaco, ela está há mais de meia hora sem demonstrar nenhuma reação, e ele não estava nem demonstrando uma preocupação assim exacerbada, um desespero, ele estava normal. Certo. Então, acho que o senhor acabou de dizer, mas confirma que quando chegou lá para socorrer a Amanda, já havia uma equipe de socorro no local. Sim, a equipe da motodança. O senhor acha que isso poderia justificar a aparente calma do senhor Fábio por a esposa já está tendo algum atendimento? Olha, eu não posso dizer porque por mais que esteja sendo feito o atendimento, a partir do momento que a pessoa não esboça nenhuma reação, acredito que seja normal a pessoa começar a se preocupar mais. E ele não estava demonstrando nenhuma preocupação assim. Tudo bem, correto. Mas, então, alternativamente à pergunta anterior, é correto afirmar que o marido que veja a sua esposa em um estado tão crítico entre em estado de choque e por isso age de uma forma pouco típica, assim, isso falando com base na sua experiência profissional mesmo. Isso fisiologicamente é possível? Acredito que possa ser, não é normal. O normal geralmente é a pessoa se desesperar. Mas acontece das pessoas entrarem em estado de choque Pode em situações acontecer, extremas. pode acontecer. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Sem perguntas do juízo, encerro o ato. O senhor está dispensado. Muito obrigado.
Oficial Beatriz, por favor, proceda com o chamamento da terceira testemunha, Isolda Bastos, para tomar assento. Ação penal número 0101-2009-80-2001, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, desfavor de Fábio Dias de Souto, pelo crime de homicídio qualificado. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 28 de dezembro de 2012, o acusado, o senhor Fábio Dias de Souto, teria estrangulado Amanda Bastos de Souto, sua esposa, no quarto 505 do Hotel Arituba, onde a mesma foi posteriormente encontrada. Conforme consta na denúncia do parquet, após o ocorrido no quarto, o senhor Fábio Dias de Souto proferiu em alto tom, a ponto de conseguir ser ouvido do lado de fora do quarto, palavras como acorda, acorda, vai, respira, respira, e a modificar a cena do crime na tentativa de produzir provas em seu desfavor. A senhora Amanda Bastos, a vítima, faleceu no dia 2 de janeiro de 2013, no hospital da Unimed. E de acordo com a narrativa ministerial, em razão de encefalopatia anóxica, devido à asfixia mecânica decorrente de constrição cervical e consequente compressão das vias aéreas, conforme atestado em laudo de exame necroscópico, a folha 16 dos anos. A senhora, por favor, pode me informar o seu nome? Isolda Bastos. A senhora, por favor, pode me informar, pode me confirmar alguns dos seus dados? A senhora é mãe da vítima? A senhora é brasileira? A senhora é separada judicialmente? Portadora do RG 8239. Taxista? Nascida no dia 29 de novembro de 1956? Sendo filha de Donato Bastos e Maria Bastos? Natural de São Paulo, capital? Residente na rua Firmino Martins, número 157, Jardim Veloso, São Paulo? Bom, eu já qualifiquei a senhora, mas eu gostaria que a senhora confirmasse se a senhora considera amiga íntima, parente ou inimiga do réu. E da vítima. A senhora possui algum interesse no processo, bem como já foi condenada pelo crime de falso testemunho? Eu esclareço as partes que a senhora Isolda será ouvida na condição de declarante, pois que, de acordo com o artigo 206 do Código Penal, ela possui parentesco com o réu e não pode ser com o acusado e com a vítima, e ela não pode ser ouvida na condição de testemunha. Por isso ela será salvaguardada do dever de verdade e ela será ouvida como declarante, como eu já falei, assim. Dessa forma, considero a palavra no nível ministerial para que proceda com as perguntas. Só confirmando a senhora mãe da vítima, correto? Quanto do que a senhora sabe basicamente dos fatos? Bom, a gente na verdade não sabia, não imaginava que nada disso fosse acontecer. É um grande pesar estar aqui hoje, mas a gente não combinava que era uma viagem a lazer para Natal. Chegamos todos, eu e minhas duas filhas, Amanda e Carolina, os meus 2 netos e Fábio. A gente ficou hospedado num hotel chamado Arituba. Meu quarto era com Carolina, meus 2 netos, 505, enquanto Amanda e Fábio ficaram no quarto 512, um pouco longe. E aí o que aconteceu aqui no dia 28, eu acordei e eu estranhei porque, na verdade, Fábio e Amanda não tinham aparecido no meu quarto como eles estavam fazendo, né? Chegando por volta de 6 horas para que a gente pudesse sair. E a partir disso eu fiz, Vitor, vai lá no quarto de Amanda e Fábio para ver se aconteceu alguma coisa, se eles estão lá, porque eles estão demorando. O Vitor foi, meu neto, e quando ele voltou, ele já voltou muito aperreado. E aí eu perguntei o que tinha acontecido e ele disse, vovó, lá no quarto tem muitos médicos, tem muita gente, e a Amanda está deitada no chão. Eu não levei a sério no primeiro momento, pensei que ele realmente tinha só confundido o quarto. Eu fiz, não, eu vou lá, Carolina. E
E aí, quando eu fui ao quarto, para minha surpresa, era minha filha que estava deitada realmente. E aí tinha uma equipe médica tentando reanimá-la, mas eu não consegui ver muita coisa, só vi a perna dela. E eu perguntei a Cabo o que estava acontecendo. E ele só me disse que ela estava muito mal, mas ele falou isso de um jeito muito calmo. E não me deixaram entrar, então eu voltei pro meu quarto. Quando eu voltei pro meu quarto, eu falei pra Carolina que eu tinha visto. E ela disse que ia lá. Ela também foi lá, viu, voltou muito triste, disse que a mãe estava muito mal e que a gente devia rezar. E assim a gente fez, rezando. Depois disso eu só vi minha filha entrando na ambulância de SAMU e indo para o hospital. Conte mais um pouco da sua relação com a mãe. A gente era muito próximo. Inclusive, eu tive algumas surpresas depois da morte da Amanda, porque eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu não sabia, mas ainda a gente realmente não viu segredos. Então, eu estranho alguns fatos que eu soube depois. Mais fácil. Por exemplo, o desejo dela querer ser cremada, ser jogadora de órgãos, eu não sabia. Senhor, o senhor pode falar mais alto, por favor? Então a senhora desconhecia o fato dela querer ser cremada? Gostaria que também a senhora falasse um pouco mais sobre as características físicas dela. Como é que era a cor de pele, cabelo, altura? Então, a Amanda era branca, ela tem mais ou menos 1,72 e cabelo preto. Ela era forte, ela era mais... Um pouco normal, assim. Ela era branca. Qual a profissão da Amanda? Como é que foi o comportamento de Fábio durante a internação, durante todas as situações? Isso foi um dos fatos que me deixou bem preocupada, porque Fábio, durante todo o tempo, ele ficou muito calmo. Desde o atendimento da equipe médica com a Amanda até a internação dela, em todos os momentos ele ficou muito calmo. E a senhora chegou a achar depois, mostrada por Carolina, se não me engano, uma mensagem no rascunho do celular de Amanda. Tinha um texto. A senhora podia falar mais ou menos como é que era o texto do texto? Bom, o texto era basicamente uma carta de Amanda desabafando sobre o relacionamento dela, que ela estava meio que desapontada, que ela tinha passado a noite de Natal sozinha porque Fábio tinha ido dormir, enfim. Era realmente desabafando sobre o relacionamento. Dava para perceber essa carta de satisfação. Só mais um esclarecimento. Essa questão da cremação. Quem foi que informou a senhora que ela desejava ser cremada? Claro. Ela nunca tinha falado com a senhora sobre isso? Não. Nem com a sua outra filha? Acredito que não. Obrigada, senhora. Eu elucido que a senhora confirma que as declarações prestadas são verdadeiras? Agora eu concedo a palavra à defesa do acusado. Obrigada, excelência. Bom dia, João. Você pode me confirmar a sua relação com o acusado? Fábio, na verdade, era uma pessoa íntima da família. A gente jamais esperava que fosse acontecer alguma coisa nesse sentido. Certo, mas ele era marido da sua filha, correto? Logo, seu genro, correto? Então eu imagino que existe sim grau de parentesco entre vocês. Alguém pela ordem, Vossa Excelência. Senhora, eu acredito que a testemunha não tem a declarante não tem obrigação de saber acerca do laço de parentesco por afinidade, muito menos que eles não são dissolvidos após ao dissolvimento do casamento pela morte. Então, Anteriormente. Senhora, eu concedo, o que ela pleiteou. Esclareça a senhora que ela é leiga no direito e ela talvez não entenda o que a senhora está falando. Ok. Eu peço que a senhora também não tente induzir as respostas da testemunha e dê um pouco de tempo para ela responder com calma. Não, Ok? perfeito. A minha pergunta é acerca do período anterior à fatídica morte da sua filha. Vocês eram cunhado
Cunhado não. Sogra e genro. Sim. Correto? Quando eu respondi, eu realmente respondi sobre após os fatos. Eu realmente não Sim. considero o fato hoje nada. Ok. Tudo bem. A senhora pode me dizer onde a sua filha e seu genro residiam? Esse aqui é o São Paulo. Comigo. Certo. Alguém mais morava com vocês? Sim, Carolina e Bertens. Ok. E durante quanto tempo existiu essa configuração familiar, morar todo mundo junto? Muito tempo. Mais de 5 anos? Ok. Então posso presumir que vocês todos se conheciam bem? Pelo menos é o que parece isso. O senhor Fábio e a sua filha Amanda possuíam um casamento estável, viviam em aparente harmonia? Aparente harmonia, sim. Certo. Pelo que a senhora podia perceber, ter dedicado durante todos esses anos de convivência, que eles tinham um relacionamento estável. Sim. Ok. E o nível de proximidade com a sua filha, eu ia perguntar, mas a senhora já esclareceu. Vocês eram muito próximos, correto? A senhora já chegou a presenciar brigas entre o casal ou qualquer atitude violenta do senhor Fábio para com a sua filha? Ok. E a sua filha já se queixou a você de alguma relação extraconjugal da parte de Fábio, algum histórico de traição que ela tenha relatado com a senhora? Não. Na verdade, a única coisa que ela me falou uma vez, numa conversa normal, foi que Fábio se transformava quando ela estava nervosa. Sim, ok. A senhora disse uma vez, correto? Foi uma situação pontual. Conversa. Certo. Sobre essas mensagens citadas pelo Ministério Público, pela acusação, a senhora chegou a ver alguma mensagem do senhor Fábio para outra mulher? Na verdade, eles me perguntaram de outras mensagens. Essas mensagens de Fábio e a mulher chamada Leilani, Essas aqui. foi outra coisa que a filha Carolina viu quando a gente estava esperando o nosso voo para São Paulo. E aí ela me chamou no banheiro e eu fiquei muito surpresa, eu realmente não esperava. Então eu não bati foto, não tem nada nos textos. Eu lembro que tinha mensagem no sentido de te amo, você quer que eu vá para Natal, coisas nesse sentido. E Fábio realmente não respondeu nenhuma das mensagens, mas tinham muitas mensagens de Leilani para Fábio. Certo. Com base nisso, a senhora tem como afirmar com certeza que Leilani e Fábio mantinham uma relação extraconjugal? Agora mudando um pouco o assunto, sobre também a questão do pós-morte. Na sua família, vocês costumavam conversar sobre essa questão, se a senhora tinha o desejo de ser cremada, porque infelizmente espera-se que os pais irão mais cedo que os filhos, né? Para natural que até que a senhora mesmo manifestasse algum desejo de ser cremada ou não, algum outro parente mais velho, ou mesmo a própria mãe chegou a falar sobre isso? Não, a gente não tem costume de conversar sobre isso. Certo. Então suponho que nunca houve mesmo conversa sobre cremação entre vocês duas. Não. Ok. Então, Dona Isolda, tendo em vista que esse assunto nunca foi tópico de conversa na família, a senhora acha que é possível de ter acontecido da sua filha ter o desejo de ser cremada, porém, por vocês nunca terem conversado sobre o assunto, por nenhum motivo específico, mas simplesmente porque vocês nunca conversaram, ela não ter comentado, mas isso passar pela cabeça dela? Possível sempre né? Que eu acho difícil pela nossa relação, pela nossa intimidade. Tá ok. Novamente mudando o assunto, após o ocorrido no hotel, quando a sua filha já estava no hospital, a senhora observou algum hematoma ou escoriação no corpo dela? Hematoma não. Na verdade, o que eu conseguia ver da minha filha era o lado esquerdo do corpo dela, porque o lado direito estava com muitos aparelhos da UTI. E eu lembro de ter visto alguns arranhões na mão e no pé, que eu acredito que tenha sido por causa do box quebrado. Certo. E para finalizar, a última pergunta,
A senhora já teve conhecimento da sua filha ter feito uso de anabolis antes? Na verdade, eu não sabia disso. Fiquei surpresa quando o médico estava conversando com o Fábio e, por acaso, eu ouvi o Fábio dizendo que ela já tinha feito o uso, mas numa dosagem pequena. Fora isso, eu não tinha conhecimento. Certo. Muito obrigada, senhora Isolda. Sem mais perguntas, excelência. Certo. Sem perguntas do juiz, encerro o ato. A senhora está dispensada. Muito obrigado. Encerrada as oitivas das testemunhas, procedo agora com o interrogatório do acusado. Por favor, oficial Beatriz, e o acusado para que ele tome assento. O acusado Fábio Dias, por favor. Inicialmente, irei ler a denúncia que o acusado, a denúncia para que o acusado tenha ciência do teor dos fatos contra ele apresentados. Excelentíssimo senhor juiz de direito de uma das varas criminais da comarca de Natal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no exercício de suas atribuições legais, vem respeitosamente a Vossa Excelência oferecer a denúncia em face de Fábio Dias de Souto. No dia 2 de janeiro de 2013, a vítima, Amanda Bastos de Souto, faleceu no hospital da Unimed em razão de encefalopatia anóxica devido à asfixia mecânica decorrente de constrição cervical e consequente compressão das vias aéreas, conforme laudo de exame necroscópico, a folha 16 dos autos. Em termos leigos, pouca oxigenação no cérebro de maneira aguda causada por estrangulamento. Na manhã do dia 28 de dezembro de 2012, a vítima encontrava-se no interior do quarto 505 do Hotel Arituba, acompanhada somente de seu marido, Fábio Dias de Souto, por volta das 7 horas da manhã. O denunciado estrangulou a vítima no chão do quarto, entre duas camas, onde a mesma foi posteriormente encontrada. Após o ocorrido, Fábio iniciou a proferir em alto tom, a ponto de conseguir ser ouvido do lado de fora do quarto palavras como acorda, acorda, vai, respira, respira, e a modificar a cena do crime na tentativa de produzir provas a seu favor. Para tanto, o acusado quebrou o box do banheiro do apartamento e despiu a vítima. Somente após cerca de 20 minutos depois de efetivado o crime, o denunciado pediu socorro à recepção do hotel. O parquê elucida que os fatos narrados podem ser facilmente comprovados pelas seguintes razões. O depoimento da testemunha Alex Silva Marques contradiz a ordem cronológica dos fatos alegados pelo acusado. Segundo a testemunha, primeiro ouviu o acusado falando acorda, acorda, vai, respira, respira, e somente depois de ouvir um barulho forte de algo se quebrando, no caso, o box de vidro do banheiro. Em contraposição, o acusado narra que primeiro quebrou o vidro para retirar sua esposa, que estava tomando banho com o chuveiro ligado de dentro do box, e somente depois a ajudou fazendo massagem cardiorrespiratória. Além disso, todas as testemunhas declararam que a vítima estava totalmente seca, inclusive o cabelo da mesma, o que seria impossível se de fato o acusado estivesse a encontrado despida, desmaiada, agonizando, já ficando roxa dentro do box do banheiro do seu quarto de hotel, deitada com o chuveiro ainda ligado e a água ainda estava caindo em cima das pernas, como o mesmo alegou em seu depoimento, visto que os 20 minutos em que ficou esperando pelo atendimento de urgência seriam insuficientes para que toda a água pudesse secar completamente, inclusive a do seu cabelo. Prosseguindo, o mensageiro do hotel, Evandro Jesus, declarou que o depoente e quase todos os funcionários deste hotel, com quem o depoente conversou sobre o ocorrido, perceberam que Fábio, durante e após o socorro da esposa dele neste hotel, se mostrou sempre uma pessoa insensível, ou seja, em momento algum ele ficou comovido como nada que havia ocorrido com a esposa dele.
Ressalta ainda que o acusado desejou se livrar do corpo da vítima, ao passo que já havia agendado a cremação do cadáver na cidade de Cabedelo, Paraíba. Quando questionado, Fábio alegou ter procedido com a cremação, pois esta seria a vontade da vítima. Correm os fatos acima narrados e elencados, o parquet pugna pela condenação de Fábio Dias de Souto, pela conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2, homicídio qualificado, incidindo nos incisos 1, 3, 4, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha E, ambos do Código Penal Brasileiro. Código Penal Brasileiro. O senhor ouviu a leitura da denúncia? Ficou claro para o senhor? O senhor, por favor, pode me informar o seu nome? Fábio Dias de Souto. O senhor pode, por favor, me informar a sua profissão? Eu sou microempresário, sou de uma academia. Certo. Eu farei a leitura de alguns dos seus dados e peço que, por favor, o senhor me confirme se realmente estão corretos. Brasileiro, viúvo, nascido ao 7 de novembro de 1974, todos estão corretos? Filho de Carolina Dias de Souto e João de Souto, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, portador do RG número 823889 residente na rua Firmino Martins 157, Jardim Veloso, Osasco, São Paulo. Esclareço para o senhor que a Constituição Federal lhe assegura o direito ao silêncio, podendo permanecer calado. O senhor pode optar por não responder as perguntas que poderão ser feitas pela parte de acusação, bem como pela defesa. O senhor pode também responder algumas perguntas e ficar em silêncio em relação a outras. Ainda esclareço que, apesar do seu direito ao silêncio, o seu interrogatório é prova nos autos, além de ser uma oportunidade para que o senhor possa estar exercendo sua defesa pessoal e estar apresentando sua defesa em relação aos fatos. Peço agora que, por favor, o membro ministerial proceda com as perguntas. O senhor é casado com a Amanda? Ou era junto? Era casado. há quanto tempo? Não necessariamente tempo, mas vai fazer um tempo. O senhor não lembra há quanto tempo foi casado com a Amanda? Faz um tempo, já que teve a morte, né? Então, não lembro assim, necessariamente do período de 90 a 2012. Não é isso. Eu peço por favor que a senhora fale um pouco mais alto. Certo, então. Os senhores vieram a Natal, quem foi que veio? O que vieram fazer aqui? O senhor pode me esclarecer, por favor? E minha sogra, uma parte da família e a mãe de Deus. Certo. Então, o senhor pode também me explicar o que foi que aconteceu na manhã do dia 28 de dezembro de 2012? O que aconteceu? Às 7 horas da manhã, a Amanda acordou e foi tomar banho. Porque ela foi tomar banho, passou muito tempo, eu notei que passou muito tempo, passaram mais de 16 minutos. E ela não saía do banheiro. Quando eu entrei no banheiro, ela estava lá, desfalecida no box do banheiro. O que eu fiz? Como o box era estreito, eu quebrei o box com a cotovelada. Até meu cotovelo ficou muito machucado. E eu, ali naquele impulso, porque eu estava vendo minha mulher morta, peguei, levei ela até a cama e tentei fazer uma massagem nela para ver se ela acordava. Eu não tive reação, eu estava vendo minha mulher morta. Foi, quando vi que não estava dando mais certo, eu chamei a recepção para chamar o socorro. Aqui nas folhas 64 do interno, o senhor disse que a Amanda entrou no banheiro e passou cerca de 16 minutos, quando então declarou que houve um forte barulho no banheiro, ocasião que correu para ver o que havia acontecido.
barulho ou o senhor entrou no banheiro porque ela Eu estava vi demorando? barulho e entrei no banheiro para ver o que é. Certo, então não foi porque ela estava demorando. Ou ela estava demorando e eu vi barulho. Não sua resposta, então. É. No dia anterior, o senhor teve alguma discussão com a Não tive nenhuma discussão. Nunca teve nenhuma discussão com a certo? Então, me esclareça essa questão da ordem dos fatos. O senhor ouviu um barulho, entrou no banheiro, aí teve uma história com box, né? Exato. É porque a testemunha que foi ouvida do senhor Alex, ele disse que primeiro ouviu o senhor tentando uma filha, a sua esposa, depois ouviu o barulho. O senhor tentou a pílula dentro do banheiro? Eu tentei gritar com ela para ver se ela reagia dentro do banheiro. E depois tentei animar dentro do quarto ainda para ver se ela reagia de alguma forma. Por quanto tempo o senhor tentou a pílula dentro do banheiro? Aí faz muito tempo, não lembro. Foi mais de 10 minutos? Ou imediatamente o senhor tirou ela de dentro do banheiro e levou para o quarto? Já aconteceu um tempo, não lembro necessariamente. Quanto tempo a SAMU demorou para chegar? Faz muito tempo que eu falo, realmente não Foi lembro. rápido, demorou? A SAMU sempre chega rápido, né? Uns 10 minutos, enquanto a SAMU não chegava, eu tentei fazer alguma coisa. Porque também o senhor Alex disse que o senhor demorou a pedir ajuda. Foi porque eu estava tentando fazer de alguma forma, pensei que não era assim. Eu vi que estava uma situação, mas eu tentei comportar de alguma forma. E depois, chamei a SAMU porque eu vi que não tinha o que fazer. Não, porque o senhor disse que viu a sua esposa morta dentro do banheiro. Não, eu vi ela roxa, mas eu tentei de alguma forma, depois eu vi. O que se tratava o sangue e os arranhões nas suas costas? Porque várias pessoas disseram que o senhor estava com as costas do sangue. Como o me explicou, vou usar meu direito de ficar calado. Certo. Também eu queria só esclarecer uma coisa. O que ela estava fazendo no banheiro? Tá, não vai. Certo, porque para o senhor Pedro das Chagas, uma das pessoas que foi ouvir, o senhor disse que ela estava escovando os dentes no banheiro. Ela estava escovando os dentes ou ela estava tomando banho? Tá, não vai. Certo. Não, ela não estava escovando os dentes. Senhora, parece que não contradiga as testemunhas. Se assim é o que ele relatou no seu depoimento de carta policial. Quando o senhor socorreu, ela estava dentro do box? Estava dentro do box. Então o senhor quebrou o box e a arrastou para fora do banheiro. Como é que o senhor arrastou para fora do banheiro? Trouxe algum vidro junto do quarto? Quando o senhor arrastou por cima do vidro? Aí eu não sei, novamente vou usar meu direito de ficar calado. Vamos agora aos fatos da questão da cremação. O senhor disse que a senhora Isolda tinha conhecimento de que a filha desejava ser cremada e por isso o senhor procedeu com a questão da cremação. Foi o senhor que noticiou a senhora Isolda que ela desejava ser cremada ou a Amanda já tinha tido essa conversa com ela sobre o que Vou usar meu direito de ficar calado. Só reiterando que a mãe desconhecia, né, ela desconhecia o fato da filha ter sido cremada. O senhor tentou agilizar a questão da retirada do corpo da sua esposa do terra? Foi um procedimento normal. Não tentei agilizar nem nada, eu só queria que assim, acontecesse normalmente. Porque a gente mora fora. Então o senhor não tentou. O procedimento normal com relação à liberação do corpo é pedir que o médico que acompanhava ela na hora do médico preenchesse ele mesmo o atestado de óbito e não o perito do intérprete. Pela ordem, excelência. São questões técnicas aí e que cabem
aos respectivos policiais e os funcionários do DEF. Pela ordem, se for questão Eu técnica. defiro o requerimento da parte de defesa por entender que realmente é uma questão técnica, que ele não tem a obrigação de saber sobre o procedimento de liberação de um corpo, visto que ele é microempresário e trabalha no setor de academias. Pela ordem, excelência, ele está citando que é um procedimento comum, normal, ele pressupõe um conhecimento prévio. Ou senão, quem é ele para dizer que é um procedimento comum, normal? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber que é normal se ele não tem conhecimento? Ou ele tem conhecimento ou ele fala que é normal. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Senhor, ele pode presumir que o procedimento é comum, mas ele não pode. Ele inventou ser, que é normal. Ele pode ter recebido isso, não, talvez, de algum funcionário do hospital dizendo que o procedimento normal era esse. Quando vamos aos hospitais, recebemos informação de quem trabalha lá e a gente não vai questionar. Ou ele é normal, ou ele fala que o procedimento é normal. E ele tem conhecimento técnico, ou ele diz que não tem. Eu como peço que o grupo prossiga com a pergunta ao acusado. Voltando. Eu fiz essa pergunta porque a senhora Ana Lúcia Farias Pires, que é a funcionária do IDEC que estava lá no dia, disse que o senhor foi uma primeira vez até o IDEC, disse que depois de que esse procedimento fosse realizado, o corpo de Diamante seria liberado para a família providenciar o enterro dele. Que logo em seguida, Fábio saiu do IDEC por volta das 14 horas. Fábio retornou ao IDEC, perguntou para o declarante qual o procedimento para que liberasse o corpo da esposa. Isso as folhas de 98. Que Fábio perguntou ao declarante se o exame era demorado, tendo a mesma respondido que o exame era demorado, que ainda tinha 3 corpos na frente. Que Fábio disse que precisava levar o corpo dela para embarcar para São Paulo. Que posteriormente, às 18 horas e 35 minutos, a mesma recebeu uma nova ligação de Fábio, na qual ele perguntou se o corpo de Diamante já poderia ser liberado, porque ele precisava levar para cremá-lo. O senhor tinha conhecimento qual foi a causa da morte da sua esposa? Bom, não tenho conhecimento técnico da medicina para falar qual foi a causa do falecimento dela. Certo. Então não seria interessante que fosse esclarecido no mistério qual seria a causa da morte da sua esposa? O senhor não teria interesse em saber qual é a causa da morte da sua esposa? Assim, eu queria que ela tivesse o descanso dela o mais rápido possível, porque eu vi minha esposa morta, ela estava ali, passou muito tempo no hospital. Eu só queria que ela tivesse o descanso dela, a forma que ela queria de ser, não está mais ali. Então não era do seu interesse saber a morte da sua esposa, a causa da morte da sua esposa? Não, eu sabia que ela tinha falecido de forma natural, não tinha acontecido nada ali, assim, tinha acontecido de forma natural. Certo, a sua esposa, uma pessoa com menos de 40 anos, caiu dentro do banheiro por causa de desconhecidas e o senhor acha que isso é natural? Pela ordem, excelência. Naturais. As perguntas estão com cunho indutivo, querem que o hora réu afirme coisas que ela quer escutar. Senhora, eu peço, por favor, prossiga as perguntas de forma impessoal, sem ter que induzir o acusado a uma resposta, por favor. Então, a minha outra pergunta é só: o senhor tem ideia do que aconteceu com a sua esposa no banheiro? Eu só sei que quando eu entrei no banheiro, ela estava lá super mal, desfalecida, quase roxa. Só sei disso. E eu tentei salvá-la. Satisfeição. Sem mais perguntas da acusação, eu consigo agora a palavra à defesa para proceder com as perguntas ao acusado. Pois bem. Senhor Fábio, eu queria que o senhor pudesse afirmar se depois da sua vinda a Natal, juntamente com a família da Amanda e a senhora Amanda, vocês tiveram algum tipo de discussão? Tivemos um tipo de discussão. E era comum discussões assim no âmbito familiar de vocês, na relação matrimonial? Não, o máximo que acontecia era uma discussão normal de casal. Acho que todo casal tem algum tipo de discussão, mas são discussões simples, sobre coisas simples, nada demais. Mas nunca com ações violentas? Nunca com assunto violento. Ok. O senhor pode afirmar se o senhor tem alguma habilidade técnica de prestar um socorro à vítima quando o senhor viu
ela passando mal ali dentro do banheiro? Bom, eu já fazia um tempo que eu fiz um curso de primeiro socorro, mas foi um curso muito rápido. Assim, mas eu sabia mais ou menos o que fazer, mas não tinha um conhecimento técnico específico sobre aquilo. Mas a questão dos primeiros socorros em si você poderia dar uma parte. Exatamente. É tanto que eu tentei ali, de alguma forma, tentei ali por 10 minutos, aí até ligar para a recepção. Certo. Queria fazer outra pergunta. O senhor pode afirmar se a Amanda já sofreu algum mal dessa natureza? Parece que no ano anterior ao falecimento dela, ela já tinha tido um desmaio, eu acho que eu lembro disso. Porque ela fazia uso de anabolizante, não era? Pelo menos ela era fisiculturista e algumas vezes ela usava anabolizante, eu acho que talvez deve ter sido por causa disso. Ok. Satisfeito essa menção? Sim, mais uma pergunta? Bom, acho que a gente gostaria de fazer algumas perguntas em relação à sua pessoa. O senhor por acaso já foi preso ou alguma vez foi processado? Preso e processado. Por acaso o senhor já teve alguma passagem no estabelecimento psiquiátrico, tratamento de dependência química? O senhor possui algum vício, seja o de bebidas, drogas, substâncias ilícitas em geral? Além da senhora Isolda, sua sogra, o senhor conhece alguma das outras testemunhas? Não conheço não. O primeiro estava no quarto ao lado, né? E o outro foi o que atendeu, mas só foi naqueles momentos mesmo. Certo. Sobre a sua relação com a senhora Isolda, o senhor tem alguma coisa para alegar contra a senhora Isolda ou qualquer uma das outras testemunhas que estiveram aqui presentes? Bom, a senhora Isolda, ela era mãe de Amanda, né? Não sei, vai que ela acha que eu que causei a morte dela e quisesse me incriminar de alguma forma. O senhor conheceu as provas do processo e falou com o seu advogado antes da audiência? Bom, sem mais perguntas do juiz, eu encerro o ato. O senhor está dispensado, muito obrigado. Antes de encerrar a fase de instrução, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal Brasileiro, eu consulto as partes se há alguma diligência ou algum requerimento que os senhores gostariam de fazer ou até algum ponto que precisa ser esclarecido. A acusação? A defesa? Então posso concluir que não há nenhuma solicitação a mais a ser feita? Podemos encerrar a fase de instrução do processo? Consoante o entendimento das partes, seguiremos. Assim, procederemos agora com as razões finais nos termos do artigo 403 do Código de Processo Penal Brasileiro, nos quais cada uma das partes terá o tempo de 10 minutos improrrogáveis para a sua exposição. Em primeiro, concedo a palavra ao membro do Ministério Público para que possa iniciar a sua exposição. Excelente, nos encaminhamos para o fim desse processo e alguns esclarecimentos precisam ser feitos no sentido de elucidação da complexa teia de eventos que existem aqui de uma manifestação justa do juízo. Verificamos inicialmente que a vítima, Amanda Bastos, e o acusado Fábio Dias chegaram ao hotel Arituba no dia 25 de 12 de 2012. Os dois vieram a Natal a passeio em conjunto, com 4 membros da família de Amanda, e aqui ficariam até o dia 3 de 2013. Enquanto a mãe, a irmã e 2 sobrinhos de Amanda ficaram numa extremidade do hotel, no quarto 512, Amanda e Fábio ficaram em outra ponta do hotel sozinhos, no quarto 505. Frise-se, sozinhos. Ocorre que no dia 28 de 12 de 2012, por volta das 7h15 da manhã, Fábio ligou para a recepção do hotel Arituba pedindo por ajuda e informando que sua mulher, no caso Amanda, estava passando mal. A supervisora do hotel, Márcia Mariana, após entrar em contato com a SAMU, deslocou-se até a Nutrivida, localizada em frente ao hotel, sabendo
membro do Amigo de Vida, chegou ao quarto 505 em instantes, relatando em série de depoimento para a Polícia Civil que a situação verificada por ele era bastante preocupante, vez que a vítima Amanda Bastos estava estendida ao chão, apresentando uma espécie de engasgo ao tentar respirar, puxando o ar com extrema dificuldade. Mas não é só. Pedro das Chagas esclareceu que o acusado Fábio Dias explicou que Amanda estava escovando os dentes no banheiro quando veio ao chão. A informação dada pelo paramédico confronta-se com uma segunda versão da história apresentada pelo acusado Fábio Dias e relatada pelas demais testemunhas. Segundo esta versão, Amanda teria entrado no banho por volta das 7 horas da manhã e cerca de 15 minutos depois, Fábio teria escutado um forte barulho vindo do banheiro. Fábio então teria entrado no local para ver o que teria acontecido e, entrando no banheiro, teria percebido que Amanda estava caída, agonizada no interior do box com o chuveiro ainda ligado, com a água caindo em cima dela. Essa foi a versão apresentada por exemplo Fernando Cruz, mensageiro do hotel e o primeiro a chegar ao quarto 505 por volta das 7h20. Assim, gera curiosidade porque a confusão demonstrada pelo réu à época dos fatos quando dá explicação dos fatos às testemunhas, visto que no intervalo não superior a 30 minutos, o réu transitou entre duas histórias diversas. E não é só. A segunda versão dos fatos, que foi também a versão escolhida pelo acusado para ser apresentada à Polícia Federal e ao juízo, é incongruente com a sequência ouvida e narrada pela testemunha Alex Silva, que ocupava o apartamento 506, ao lado. Revisitemos a versão narrada por Fábio, a Polícia Civil e contida nos autos deste processo. Ele alega que 1. Escutou um forte barulho vindo do banheiro, dentro para fora, relatando ter presenciado a Amanda cair e agonizando no interior do box. Que 2. Tentou socorrê-la tendo que, para tanto, quebrar a porta do box do banheiro, de dentro para fora, com uma cotovelada, em razão do estreito tamanho do compartimento. Que 3. Segurou Amanda pelas costas, em movimento de abraço, e arrastou-a, passando com ela pelos vidros quebrados, levando-a até o meio do quarto e, finalmente, deixando-a deitada entre duas camas. Que 4. Ligou para a recepção do hotel e pediu que a SAMU fosse acionada, informando que a sua esposa estava passando mal. E por fim, 5. Disse que durante o tempo que ele esperou pelo atendimento de urgência, o mesmo permaneceu prestando socorro à vítima e realizou um trabalho de massagem cardiorrespiratória. A cronologia apresentada por Alex Silva, contudo, é outra. A primeira ação seria a dia que a testemunha escutou a voz de um homem dizer acorda, vai, respira, respira por 3 vezes. E depois de algum tempo, o homem dizia, isso, vai, respira, tendo estas frases sido repetidas durante cerca de 10 minutos. A segunda ação teria sido um silêncio e depois um forte barulho. E a terceira ação teria sido um barulho como de uma água escorrendo. A quarta, depois de 15 minutos, teria sido a do acusado pedir por socorro por ambulância. E não é só. A sequência apresentada pela testemunha Alex Silva corroborou não apenas com o estado do apartamento de Amanda e Fábio, mas também com o exame necroscópico e a causa-morte da vítima, ajudando ademais a explicar o comportamento objetivo do réu. Isto é, em primeiro plano, todas, e repito-se, todas as testemunhas afirmam que o apartamento estava seco, que não havia qualquer rastro de arrasto de pessoa por sobre aqueles vidros estilhaçados, que não viram pedaços de vidros espalhados fora do local da queda dos mesmos, informando ainda que a vítima estava completamente seca. Questiona-se então como é que Amanda, que em tese estava tomando banho e inclusive foi encontrada caída sobre o chuveiro ligado, estava completamente seca depois de minutos. Como é que o chão do apartamento estaria seco se Amanda, molhada, teria sido arrastada por ele? E ainda, como é que os vidros da porta quebrada do box não teriam sido espalhados no chão no movimento de arrasto de Amanda? Mas não é só. Logo após a morte de Amanda, ainda no dia 2 de junho de 2013, Fábio foi informado pelo médico Fabrício de Souza que o corpo de sua mulher seria encaminhado ao UTEC para avaliação da causa da morte. Fábio então questiona ao médico se seria possível que o próprio médico preenchesse o atestado de óbito, sem que o corpo precisasse ser encaminhado ao UTEC, tendo sido respondido por óbvio que não.
Fábio foi então até o INDEP procurando a liberação do corpo da vítima com maior celeridade, em primeiro momento porque havia que embarcar para São Paulo e em segundo momento porque havia que levar o corpo de Amanda para ser cremado. Crematório esse que já havia sido agendado, a despeito de haver a conclusão da perícia, a despeito de autorização e a despeito de autorização inclusive da família, que Fábio alegava que conhecia do desejo de Amanda, só que a família não conhecia, inclusive a mãe estava aqui há poucos minutos atrás, afirmou que a filha nunca falou, nunca comunicou esse interesse, apesar de Fábio, no depoimento à Polícia Civil, ter falado que sim, Amanda já havia conversado com a mãe sobre esse assunto. Por fim, em terceiro plano, temos a causa da morte, encefalopatia anóxica, devido à asfixia mecânica decorrente de constrição da área cervical e consequente compressão das vias aéreas. Dentre os diversos elementos que levaram a esta conclusão, destaca-se aqui o sinal de aguçado, sinal característico da asfixia mecânica não sendo explicado por outras causas. Assim, na sequência apresentada pela testemunha, Alex, do estado do apartamento ocupado por Amanda e Fábio, da ansiedade de Fábio em livrar-se do corpo de Amanda, do laudo necroscópio da causa da morte da vítima, e ainda avaliando-se todas as mudanças de versões, incongruências e confusões promovidas pelo réu, depreende-se que, mais de uma vez, Fábio mentiu ao alterar a ordem cronológica dos acontecimentos, numa clara tentativa de induzir a todos a acreditarem que ele realmente tentou socorrer sua esposa. E ainda que Fábio modificou o estado original do crime para tentar produzir artificialmente prova em favor da história elaborada por ele. A defesa, todavia, busca explicar esse conglomerado de fatos e evidências em desfavor do réu, desacreditando a perícia por não determinar qual teria sido a causa da asfixia mecânica, 2, questionando a coloração das marcas do pescoço da vítima, 3, responsabilizando o cadastro do tubo orotraqueal pelas marcas existentes no pescoço da vítima, e 4, responsabilizando a própria vítima por sua morte ao alegar o uso de anabolizantes. Entretanto, a despeito de não ter sido identificada a modalidade de asfixia mecânica, sabe-se que essa não foi promovida pela vítima, visto que ausente qualquer evidência ou alegação de que a vítima tenha cometido suicídio, tendo sido o réu a única pessoa no quarto com Amanda e não tendo nem ele alegado a existência de uma terceira pessoa no quarto. 2. A coloração que assume uma marca não varia apenas em função da quantidade de dias passados, mas ainda em razão da força empregada no golpe provocador da lesão e ainda da coloração da pele da vítima. 3. O tubo orotraqueal e, portanto, seu cadastro de fixação são soltos. O cadastro do tubo orotraqueal é solto no pescoço, de modo que não é capaz de promover a constrição da área do pescoço, razão pela qual não haveria que provocar marcas. E 4. A vítima não se utilizava de anabolizantes, tendo a alegação baseada única e exclusivamente na palavra do réu, não sendo apoiado por provas desse uso. Assim, partindo de uma lógica preconceituosa de que todo atleta fisiculturista se utiliza de anabolizantes, a defendente se utiliza desta tese extremamente incômoda ao réu, não se importando nem ao menos em verificar se essa tese encontra amparo nos exames da vítima. Inclusive, é de se estranhar que a mãe da vítima, que mora com a filha, não tenha relatado o uso de anabolizantes por parte dela. Assim, a tese da defesa baseia-se em um amontoado de eventos improváveis, que a vítima, a despeito da ausência de provas, tenha sido vitimada pelo uso de anabolizantes, que as marcas no seu pescoço tenham sido causadas por um equipamento médico, que a perícia tenha chegado a uma conclusão errada e, por fim, que todas as confusões e incongruências da versão apresentada pelo réu e o seu comportamento de livrar-se do corpo da vítima tenha sido, na realidade, sua reação ao sofrimento e ao luto. Por fim, resta claro e evidente, a despeito da tentativa do réu de esquivar-se de sua responsabilidade penal e dos esforços empreendidos pela defesa em teorizar sobre fatos exaustamente explanados aqui ao longo do processo, a materialidade e a autoria do crime, razão pela qual o parquet pede a condenação de Fábio Dias de Souto pela conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, com o artigo 61, inciso 2º, a linha E, todos do CP, e ainda na conduta tipificada pelo artigo 347, parágrafo único do mesmo dispositivo, todos com o artigo 69 do Código Penal, e ainda a pronúncia do acusado. Certo, senhora, agradeço pelas razões finais e, por conseguinte, a defesa terá o tempo
de 10 minutos, com um acréscimo igualmente de 30 segundos para conclusões que exacerbarem o tempo, conforme foi feito pela acusação. E agora concedo a palavra ao advogado da defesa para que possa começar a sua exposição. Primeiramente, gostaria de pedir licença, excelência, para me levantar e fazer as alegações em pé. Pois bem, excelentíssimo juiz, a defesa do acusado, por intermédio deste advogado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, prestando assistência jurídica a Fábio Dias de Souza, vem nos autos do processo de número 1, apresentar as alegações finais no termo do artigo 403 do Código de Processo Penal. O Ministério Público, em sua denúncia, alegou que o senhor Fábio Dias de Souza foi o acusado pela prática de homicídio triplamente qualificado. Consta na denúncia que no dia 28 de dezembro de 2012, quando o senhor Fábio Dias de Souza se encontrava no interior do quarto do apartamento 505 do Hotel Etuba, ele agiu com fins de ceifar a vida da vítima. Mas é de extrema importância reforçar e ratificar que a senhora Isolda, mãe da ora vítima, esposa do acusado, alegou, já consta nos autos, que ele possuía um comportamento calmo, tranquilo e sereno, tanto para a senhora Amanda, assim como qualquer outro que residia naquela casa. Por fim, dando prosseguimento, o Ministério Público afirmou que a causa da morte se deu devido ao estrangulamento. Mas não é nem um pouco razoável, senhor excelentíssimo juiz, que do nada, após uma viagem de lazer, o senhor Fábio ele tem uma mudança abrupta de comportamento. Um cara que anteriormente era calmo, tranquilo, sereno, após uma viagem sem nenhum motivo razoavelmente aceitável, ele tem essa mudança radical de comportamento e age com fins de ceifar a vítima da senhora Amanda. Dando prosseguimento, que quando o senhor Fábio estava dentro do quarto e ele viu sua esposa caída, desmaiada, e ele sabendo que sua esposa já teria desmaiado outra vez, e ele dominando algumas técnicas de primeiro socorro, nada mais ele poderia fazer senão agir com fins de prolongar, dar uma sobrevida, de tentar reanimar a sua querida esposa. E foi assim que ele fez. Ora, com estímulos que a própria vítima aceitava os estímulos, ela começava a respirar, e ora ela não atendia aos estímulos. Então, depois de algum curto espaço de tempo, ele decidiu entrar em contato com a SAMU, que seriam pessoas mais especializadas e mais aptas a prestar o devido socorro. E foi assim que ele fez. Ele entrou em contato com a recepção do hotel e solicitou o atendimento da SAMU. O que a princípio ele achou que era apenas mais um desmaio, como eu próprio já mencionei aqui, que já teria ocorrido, é importante frisar que a vítima era uma fisiculturista que a gente sabe, foi mais amplamente divulgado pela mídia, por todas as redes sociais, são pessoas que levam seu corpo ao extremo. É de fato que a gente, por todos nós, a gente viu o corpo da senhora Amanda, um corpo muito musculoso e que é de comum saber de todos que por si só, com uma simples alimentação, não seria possível chegar àquilo ali. E próprio, como já foi afirmado, ela fazia o uso de anabolizantes. Causa essa que deu a causa-morte da senhora Amanda. No entanto, excelência, o laudo apresentado pelo Ministério Público, ele equivocadamente fala ao contrário, por algumas razões. O fato ocorreu dia 28 de dezembro de 2012. E a morte, de fato, se consumou no dia 2 de janeiro de 2013, ou seja, cerca de 5 dias depois. Eu gostaria de lhe mostrar aqui, excelência, um esboço ilustrativo, o qual representa as equimoses presentes
no pescoço da senhora Amanda, conforme consta no laudo, apresentava 2 equimoses de cores violáceas. Senhor, essa prova consta nos autos? Não, mas a questão é meramente ilustrativa, mas já consta nos autos acerca dessas equimoses de cores violáceas. Pois bem, de 2 a 3 dias, essas equimoses vão se apresentar de cores violáceas, mas a morte se deu e o laudo foi feito 5 dias depois. Então, ela deveria apresentar cores azuladas e não violáceas. Demonstra aí o equívoco que está aparentemente presente nesse laudo. Outra coisa, é sabido por todos, o estrangulamento ele vai deixar extremamente aparente a violentação, como bem demonstrado pelo Ministério Público. Uma ação foi violenta por parte do senhor Fábio para com a sua esposa. E como é que foram vários enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, e em nenhum momento consta nos autos do processo nenhum relato sobre essa ação violenta. Não consta. Primeiramente, teve um enfermeiro da home care que ficava próximo ao hotel que ele foi prestar os atendimentos. Já consta nos autos o seu testemunho. Não consta nenhum, porque é sabido. Se um técnico de saúde, um médico, um enfermeiro, quando ele vai socorrer alguém, ele tem que fazer uma análise geral ali sobre qual é o melhor atendimento que ele deve prestar. E se ele estava fazendo massagens cardíacas, estava totalmente, a todo tempo, exposto à parte do pescoço. Então seria de fato, se houve um estrangulamento, ele com certeza constaria nos autos as marcas de estrangulamento. Posteriormente teve os médicos do SAMU, e não foram nenhum nem dois, consta nos autos. Tinha 8 paramédicos do SAMU, em nenhum momento consta nos autos essa marca de estrangulamento. Por alguns momentos eles começaram a suceder um causa às outras, mas em nenhum momento constou ser estrangulamento. Merece constar também, Excelência, que o médico altamente capacitado, cardiologista, que atendeu a senhora Amanda assim que ela chegou no Hospital Unimed, também em nenhum momento do seu depoimento ou de qualquer prova que conste nos autos, ele alegou essa marca de estrangulamento. Então, não é admissível, não é nem um pouco razoável que essas marcas de estrangulamentos, elas estando ali aparentes, não seriam relatadas por diversos profissionais de saúde que prestaram o atendimento à senhora Amanda. Por fim, Excelência, diante de todas essas provas que demonstram o equívoco do laudo pericial produzido pelo ITEP, a defesa do senhor Fábio Dias de Souza requer absolução sumária conforme posto no artigo 397, inciso 3º, o qual concede tal benefício na hipótese em que o narrado fato evidentemente não constitui crime. Por fim, encerro aqui as alegações finais. Pois bem, apresentadas as alegações finais, peço que os autos me venham conclusos para que eu possa proferir a sentença e dou por encerrada a audiência. Agradeço a presença de todos, muito obrigado.